Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos corrigir as questões da aula 9, referente à Revolução Praieira. Nossa primeira questão tem assim: quem vive em Pernambuco há de estar enganado, que ou há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Quadra popular. A quadra acima lembra uma das causas da Revolução Praieira de 1848 em Pernambuco. Identifique-a nas alternativas abaixo. Pessoal, nessa primeira questão, a alternativa correta seria a letra B, que fala sobre a concentração de terras e poder político nas mãos de famílias oligárquicas. Você deve lembrar que, falando da Revolução Praieira, você tem aqui duas famílias, a família Rego Barros e a família Cavalcante, que é uma das mais poderosas e ligadas à concentração de terra, como é pontuado na letra B, tá certo? Vamos para os erros. A letra A fala: a contestação dos tratados comerciais e a concorrência do charque estrangeiro com a produção local. A letra A, ela faz alusão ao que ocorreu na Revolução da Farroupilha. Então, é uma temática que foge à nossa estudada, porque pega um tema que é do Rio Grande do Sul, um grande produtor de charque. Então, não está ligado à Revolução Praieira. Por isso que está fora. Nesse caso, temos aí a letra C, para a gente analisar o seu erro. E temos o seguinte colocado para ela: o monopólio comercial em Recife estava nas mãos de comerciantes ingleses. Ora, esse finalzinho aqui estaria errado, não é isso? O monopólio está nas mãos dos portugueses, o que deixa essa alternativa também errada. Sobre a letra D, você tem a oposição do Partido da Praia às ideias socialistas utópicas. Pessoal, essas ideias aqui, entre outras ideias europeias, serviram de influência para o movimento, o que deixa essa alternativa errada, já que está falando que seria oposição a esse aspecto, tá certo? E a letra E fala que a ascensão de um governo liberal na província de Pernambuco favorável à extinção da escravidão. Sabemos que são dois grupos de elite que brigam pelo poder político da província de Pernambuco, o que deixa essa alternativa também errada, já que esse não era um dos temas abordados pela Revolução Praieira, tá certo? Vamos para a próxima questão. Tem dizendo assim: dentre as revoltas políticas e sociais que abalaram o Império do Brasil, a Revolta Praieira se destaca. Para muitos historiadores, essa revolta ocorria em Pernambuco em 1848, foi a última atribulação política interna do Império. Sendo assim, sobre a praieira e seu contexto histórico, podemos assinalar que a alternativa correta seria a letra C, que diz: não há como se analisar a praieira sem se considerar a atuação do Partido Liberal na província de Pernambuco. Ora, você deve perceber que ao longo de seus estudos, o grupo liberal, o Partido Liberal, ele chega ao poder em Pernambuco e passa um bom tempo. É justamente a saída do Partido Liberal do poder e o retorno dos conservadores que gera esse conflito, tá certo? Você deve lembrar que a praieira, ela ocorreu na primeira década do segundo reinado e por isso ela consegue movimentar essas últimas agitações políticas e sociais que vai trazer a emancipação do nosso estado. Deve lembrar também que em 1842 membros do Partido Liberal se rebelaram e fundaram o Partido Nacional de Pernambuco, tendo lá a figura de Chichorro como um dos destaques para a política aqui em Pernambuco. Vamos para os erros? A letra A fala: no Pernambuco da primeira metade do século XIX, a mão de obra escrava não era mais essencial para a produção açucareira. Essa ideia de que a mão de obra escrava não era essencial, ora, não é uma temática, né? Sobre a abolição, você vai ver que nós temos 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai trazer o fim do tráfico internacional de escravos.
mas isso ainda vai rolar muito com a escravidão no Brasil. O Brasil é o último país a acabar com a escravidão e que, mesmo essa lei de Eusébio de Queiroz, o tráfico interno continua valendo. Por isso que essa alternativa está errada. Letra B diz: não podemos enquadrar a praieira como um conjunto de revoltas liberais. Ora, sabemos que o Partido Liberal, as propostas liberais é que estavam imbuídas dentro desse movimento. Por isso que essa ideia de dizer que não podem se enquadrar está errado. Letra D. Em essência, as propostas da praieira divergiam dos movimentos de 17, que no caso fazendo alusão à Revolução Pernambucana, 1824 faria alusão à Confederação do Equador, por não compactuar das ideias do liberalismo. Olha aqui, ó, falando mais uma vez sobre essa temática que tanto está aqui na B quanto está na D. Então, sim, o partido praieiro é ligado ao liberal, então está fora por isso. E a letra E, você tem a repressão estatal empreendida por Dom Pedro I, debelou rapidamente os insurgentes da praieira. Ora, se é segundo o reinado, estamos retratando Dom Pedro II, o que deixa a letra E também errada. Tá certo? Espero que tenham acertado. Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: avisa-se a qualquer pai de família que precise de ama de leite para criar algum de seus filhos, especule bem que não seja a crioula Maria Teodora, filha da criada Anastácia, pois a dita ama costuma tomar pagamento adiantado e depois mostra-se enfadada, levanta-se com seus amos e, quando os apanha descuidados, foge pela porta fora, deixando a criança sem leite, assim como fez pelas 11 horas da noite no dia 12 do corrente, em uma casa onde estava criando. Consta não parar em parte alguma. Diário de Pernambuco, 14 de março de 1846. A pergunta é: sobre o aviso publicado no Diário de Pernambuco, é incorreto concluir que, nesse caso, a alternativa correta é letra A, que diz: o jornal era utilizado de forma igualitária pela sociedade como um veículo de debate. Pessoal, você deve perceber que a gente não pode deduzir de forma alguma que o texto traga a igualdade. Aliás, pelo teor do anúncio, pode-se deduzir o contrário, que a elite branca compunha a maioria dos leitores do periódico. Olha, essa questão é justamente para você perceber a importância que os jornais tinham naquela época e, claro, a que grupo ele era destinado. Repito, elite branca compunham a maioria dos leitores do periódico. E isso vai trazer justamente a nossa temática, que é ligado à Revolução Praieira, que é formado pelo Partido da Praia, tá? Então tem ali esse formato de jornais, caricaturas rodarem como o imaginário e contribuir para o movimento, tá certo? Vamos para os erros, para que você compreenda a questão. Ora, como ele pediu a incorreta, olha aqui as máximas que nós temos, né? O espaço doméstico era marcado pelos conflitos decorrentes das relações escravistas, tá? Tá correto. Observa aí um ponto muito importante sobre essa relação entre os senhores e seus escravos. A letra C fala: o periódico funcionava como ferramenta pelos senhores para denúncia de criadas insubmissas. Então observa aí que é uma das funções, tá? Tinha outras, sobretudo políticas. E a letra D, que traz aí, ó, as exigências feitas pelos patrões para a ama de leite eram motivadas por suas desconfianças, tá? Então, 3 máximas para você conhecer sobre os jornais da época. Lembrando que a questão ela está pedindo a incorreta. E no caso aqui, seria essa temática de forma igualitária. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: a rica literatura sobre a insurreição praieira ensina que sua história tem início na década de 1840, quando apareceu em Pernambuco uma dissidência do Partido Liberal, mais conhecida pelo apelido de Partido Praieiro. E aí, claro, a pergunta seria: esse movimento insurrecional
teve como principais características sociopolíticas. No caso, a alternativa é que vai falar para a gente sobre luta contra oligarquias locais e certa influência do socialismo utópico. Perceba que a alternativa ela puxa um tema interno que é ligado sobretudo à família Cavalcanti e um tema de influência externa, que é o socialismo utópico, tá certo? Então perceba que essa questão ela vai pontuar aí as causas, tá? Então, dentro dos movimentos estava a crítica às oligarquias locais. Afinal, lembrando aquela esquadra, né? Quem nascer em Pernambuco deve estar desenganado. Ou há de ser Cavalcante, ou há de ser Cavalgado. Então, observa aí como é essa temática, tá? Alguns dos líderes da praia se inspiraram em algumas ideias socialistas que surgiram na Europa. O Manifesto ao Mundo de Borges da Fonseca defendia voto universal, liberdade de imprensa, direito ao trabalho, nacionalização do comércio, expulsão dos portugueses, entre outras reivindicações, mostrando aí o seu caráter e a sua influência do socialismo utópico e das revoluções da primavera do povo, que aparece lá em 1848 na Europa também, tá bom? Vamos aí para os erros dessa questão. Olha o que ela fala. Configuração de um movimento militar de caráter republicano. Movimento militar, tá certo? Então esse seria o erro pontuado para a letra A. A letra B diz: defesa da emancipação do Brasil com o apoio dos comerciantes. Observa aqui que a proposta de emancipação não era do Brasil, mas era ligada a Pernambuco. Letra C, você tem a batalha pelo fim do regime escravista e a liberdade de imprensa. Observe que o tema da Revolução Praieira não seria o fim do regime escravista, seria a briga pelo controle político de Pernambuco. E a letra D fala que a manutenção do poder das elites e a repressão aos comerciantes. Então observe que o objetivo, as principais características não estava ligado à repressão ao comércio, tá? Isso entrou lá no jogo ligado aos partidos, mas não era a principal característica do movimento da praieira, já que é uma briga política, tá certo? Vamos então aí para a nossa última questão, tá? A quinta questão, que ela diz assim: na Europa, o pensamento liberal, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade, decepcionara a muitos, gerando várias correntes socialistas que criticavam a desigualdade social. Os liberais radicais do Recife agrupavam-se no Diário Novo para debater as novas ideias. Os líderes do partido eram pessoas de várias tendências, sobretudo progressistas, inconformadas com o quadro político-social de sua província, dominado pela oligarquia agrária. A pergunta da questão é: o movimento revoltoso ocorrido em Pernambuco em 1848, que foi influenciado por esses ideários europeus, é denominado de... No caso, a alternativa correta seria a letra C, que vai pontuar a Revolução Praieira, iniciada após a substituição de um governo provincial liberal por um conservador. Pessoal, a Revolta da Praieira ocorreu justamente nesse âmbito político e foi um movimento de caráter liberal inspirado nos movimentos europeus da época, tais como o liberalismo e o socialismo. Criticou o poder da família Cavalcanti e a atuação dos portugueses no comércio, entre outras reivindicações que foi lançada na carta do Manifesto ao Mundo. Bom, espero que tenham entendido, tá? Aqui você acaba tendo um resumo muito bacana do que foi a Revolução Praieira, substituição de um governo liberal por um conservador. Beleza? Espero que tenham entendido o assunto, espero que tenham acertado o máximo de questões. Abraço a todos!